bem para os tocadores. Quando os tocadores marcam certinho é bom cantar, né, irmãos? Mas não fique batendo desregulado, é ruim pra caramba. Mas que Deus abençoe vocês, que vocês peguem. Se é canção, é canção. Se é rancheira, se é short, você tem que bater no ritmo. Guarana, se é guarana, é guarana. Não fica tocando, fica difícil para cantar. Mas graças a Deus, que Deus abençoe vocês, que vocês continuem adorando o Senhor. Faça com dedicação, que isso é bom demais. Glória. Precioso para mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida, na morte, que tudo pra mim é Jesus. Amém? Precioso pra mim é Jesus. Meus queridos, abramos nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 18. O Wagner puder um pouquinho mais de retorno, um pouquinho mais de agudo. Êxodo, capítulo de número 18. Nós vamos ler a partir do versículo 1. É um texto um pouquinho extenso, vou ler rápido, mas para os irmãos entenderem o contexto. Êxodo capítulo 18, versículo 1. Todos acharam? Diz assim o texto: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lá enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: Eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinham acampado, disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou. E perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto, sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assenta só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tuas coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre o povo, todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus,
homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. Amém? Vamos orar ao Senhor. Presbítero Jonas. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, ofertamos a Ti, Senhor, neste momento, esta noite, Pai, que viemos aqui buscar, Senhor, o Teu ensinamento, a Tua palavra, pedindo a Ti, Senhor, que Tu nos fortaleça, Deus, ó Pai, tirando, Senhor, ó Pai, toda iniquidade, Pai Santo, e toda, Senhor, ó Pai, aquela perseguição do mundo, ó Pai querido, e do inimigo, Senhor, que atenta contra a Tua igreja, ó Deus Santo. Revestir com a Tua graça e o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nesta hora. Anseio ouvir Tua voz. Cante. Fala comigo. Aleluia. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir Tua voz. Aleluia. Meus queridos, antes de fazermos uso da palavra, alguém conosco nos visitando nesta noite, também uma família conosco. Qual é o nome dos irmãos, nossos irmãos? Irmão Ederson e a irmã Ellen. Os irmãos congregam parente de alguém aqui em Santo Antônio? Ah, que bênção, né? Vieram lá do pastor Carlos? Pastor Delvano. Sim, do campo lá, né, da congregação. Pastor Delvano esteve mês passado aqui em São Mateus, na caravana. Não sei se vocês estavam também. No dia que o pastor Matusalém pregou no SEAC, estava conosco também. Alguém mais além dessa família está conosco? Acho que os demais são prata da casa. Como vai receber a família do irmão Ederson e a irmã Ellen? Toda a família, vamos dizer: sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Deus abençoe, viu, irmão Ederson, irmã Ellen, toda a família, são sempre bem-vindos em nome de Jesus. Meus queridos, nessa noite o Senhor propôs em meu coração falar sobre palavras de conselho. Palavras de conselho. Nós lemos um texto aqui nesta noite. Eu fiz questão de ler toda a referência desse capítulo 18, porque é um texto bastante rico. Nós não teremos tempo aqui para discorrer de todo assunto. Eu trouxe uns bolsos aqui de umas 4 páginas, mas é um texto bastante rico, porque ele fala de palavra de conselho. Nós estamos vivendo, irmãos, uma época onde a informação ela está estampada em todos os lugares. Se você quiser fazer uma pesquisa a respeito de fé, por exemplo, você pega do seu smartphone, do seu celular, por mais simples que ele seja, você acessa aí o Google ou qualquer outra fonte de pesquisa, e você tem muita informação sobre aquele assunto. Se você quer saber sobre política, se você quer saber sobre dinheiro,
se você quer saber sobre relacionamento ou tantos outros assuntos que a gente lidar com o dia a dia, as informações elas estão aí acessíveis a todo mundo. A exemplo disso são nossos filhos. Eu tenho um filho de 10 anos, João Guilherme, que ele sabe acessar aí a internet e pesquisa assuntos aí dos mais diversos, e pesquisa, depois vem perguntar para nós: papai, e começa a perguntar para nós aquilo que ele pesquisou lá no Google. Isto é bom? Sim, mas por outro lado, em parte é ruim, porque dependendo da idade da criança, ela tem acesso a conteúdos que na internet não estão bloqueados, né? Se é que os irmãos me entendem. Mas o que eu quero falar com isso, querido, eu quero dizer que nós estamos vivendo na época da era da informações, ou tecnologia da informação, onde todo mundo tem acesso a tudo. Veja bem que você pode tirar uma foto lá no Japão e postar numa rede social, no Instagram, no Facebook, Twitter. Não demora 2 minutos, você pode estar vendo o que alguém está fazendo lá no Japão, lá na Indonésia, lá nos Estados Unidos, qualquer parte do mundo. O que é isso? Tecnologia da informação. Pastor, isto é ruim? Em parte, irmãos, isso é muito bom. A Bíblia diz que, não para a igreja, né? Não para a igreja, mas na segunda volta de Jesus, depois do arrebatamento, quando Jesus voltar para libertar Israel da destruição, no fim, né, do período da grande tribulação, a famosa batalha do Armagedon, a Bíblia diz lá em Apocalipse 1:7 que todo olho verá. A Bíblia diz: eis que vem com as nuvens, né, e todo olho verá. Isso não é para a igreja, isso é para Israel. A igreja vai ser arrebatada antes. Mas o que eu quero falar com isso? Quando a Bíblia diz que todo olho verá, com certeza Deus já estava contemplando que a tecnologia estaria à disposição e todo mundo vai poder ter acesso. Olha, alguém desceu sobre o Monte das Oliveiras, os pés sobre o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras rachou de uma parte a outra, e tem alguém declarando que ele é o Messias, e a Bíblia diz que todo olho verá. Esse todo olho verá, eu acredito plenamente que a internet vai ser usada para isso, a televisão, os meios de comunicação que nós temos hoje. Mas pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero dizer, irmãos, que nós temos hoje muita informação, mas nós temos pouco conhecimento. Quantas pessoas não pegam a informação do jeito que elas estão na rede, na rede mundial, na internet, e passam para frente? Isso é comum às vezes, até nos grupos da igreja às vezes. Há uma informação lá, eu recebi ontem, por exemplo, no grupo da Cadeeso, né, da nossa convenção, alguém pedindo oração pelos 22 missionários que estão presos para ser mortos lá na Índia. Isso está rolando quase 5 anos. Então, às vezes nós pegamos a informação e passamos para frente. No mesmo grupo da Cadeeso, eu recebi, acho que foi ontem ou antes de ontem, a imagem de um garoto, né, que estava muito mal no hospital, e um pastor lá dizendo: olha, vamos passar para quantas pessoas a gente puder passar, porque o WhatsApp vai dar 10 centavos para cada mensagem enviada para frente. Você conhece o dono do WhatsApp? Ele quer para o bolso dele, né? Não para dar para uma criança. São correntes que surgem e as pessoas às vezes não atentam para o que estão repassando. Onde eu quero chegar falando de conselho, irmãos? Eu quero chegar ao seguinte: nós temos hoje informação de sobra, e muitas vezes, por causa dessa quantidade de informações que temos, as pessoas hoje não querem ouvir conselho. As pessoas estão fugindo de conselho. E
há ditado popular, né, que fala assim: se conselho fosse bom, ninguém dava, né? Se conselho fosse bom, as pessoas vendiam. Mas o fato é, queridos, que nós vamos ver com a palavra de hoje, que todos nós aqui, sem exceção, todos nós precisamos de conselho. Nós precisamos de conselho de Deus. Nós precisamos de conselho de pessoas mais experientes. Nós precisamos de conselho dos nossos líderes. Nós precisamos de conselho da esposa. Nós precisamos de conselho do esposo. Nós precisamos de conselho de pessoas que têm um pouco mais de experiência do que nós. Nós precisamos ouvir conselho. Por mais inteligentes que nós imaginamos que nós somos, por mais idade que nós tenhamos, queridos, por mais que nós estejamos fazendo alguma coisa para Deus, nós precisamos ouvir conselhos. Aleluia. As pessoas não querem ouvir conselho hoje, especialmente na área sentimental. As pessoas, às vezes, elas estão apaixonadas, às vezes elas estão querendo um relacionamento sério, arrumar um pé de meia, como se diz. E alguém, às vezes, com mais experiência, pode ser o pastor, pode ser o pai, a mãe, especialmente pai e mãe. Os pais estão aí me ouvindo. Aí fala assim: minha filha, você já orou? Já orei. Meu filho, você já orou? Já orei. Porque a paixão cega, irmão. Aí fala assim: não, meu filho, você tem certeza que você já orou, meu filho? Você tem certeza que você já orou, minha filha? Já sim, eu já orei. E com mentira às vezes. Tem uns jovens rindo aí, ó. Fala, Deus. Porque as pessoas hoje, irmãos, elas não querem ouvir conselho. E isso tudo é uma tônica para os últimos dias que estamos vivendo, Pebito Jorge. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas terão comichão nos seus ouvidos. O que é isto? As pessoas só querem ouvir, Leanderson, aquilo que lhes agradam, aquilo que mexe com o teu ego, aquilo que deixa elas legalzona, né? Como diz o jovem, legal. Porque quando você dá um conselho que a pessoa acha que é um conselho duro, fala: você não quer a minha felicidade, você não quer o meu bem, você não quer que eu vou para frente. Mas nós precisamos ouvir conselho. E falando de conselho, queridos, o que a Bíblia fala sobre isso, conselho? Estou falando sobre palavras de conselho. Depois nós voltamos para o texto que nós lemos. Abra comigo Provérbio 12, 15. Um outro irmão vai abrir Provérbio 11, 14. E ainda um outro irmão vai abrir Provérbio 15 e 22. Provérbio 12, 15 fala que aquele que ouve conselho, ele é sábio. Aquele que ouve uma palavra de conselho é uma pessoa reconhecida como a Bíblia, como uma pessoa sábia. Alguém achou Provérbio 12, 15? Nós vamos usar bastante a Bíblia. Hoje é uma mensagem mais tranquila para a gente refletir. Provérbio 12, 15, quem achou? Amém? Então Provérbio 12, 15 diz que aquele ou aquela que dá ouvido a conselho, essa pessoa é o quê? Sábia. Então a Bíblia diz que o que ouve conselho, sábio é. Provérbio 11, 14 vai nos dizer que os conselhos trazem segurança. Provérbio 11, 14, quem achou? Amém? Não havendo sábia direção ou conselhos, né? Em algumas versões, o povo cai. Traduzindo aqui no popular brasileiro português, quebra a cara. Fala comigo, quebra a cara.
quebra a cara, tá? Não havendo sábio de direção, o povo quebra a cara. Mas na multidão de conselheiros, o que acontece? Há segurança. Então, queridos, os conselhos nos trazem segurança. Quantas pessoas escaparam da morte? Quantas pessoas escaparam da infelicidade? Quantas pessoas escaparam de um golpe porque ouviram um conselho? Quantas pessoas? Porque aquele que ouve conselho, esse conselho traz segurança. Provérbio 15, 22. Onde não há conselho, o que acontece? Vãos. Mas com a multidão de conselheiros, eles se confirmarão. O que Provérbio 15, 22 está nos falando, irmãos? Está dizendo que se não houver conselho, os projetos fracassam. Onde não há conselho, projetos saem vãos. Mas com a multidão de conselheiros, eles se confirmarão. Todo governante, irmãos, todo governante tem conselheiro. Todo governante tem conselheiro. O presidente atual que nós temos aí, ele tem conselheiros. A presidenta que o antecedeu tinha conselheiro. O outro barbudo tinha conselheiro. O anterior ao barbudo tinha conselheiro. Todos governantes, até o nosso prefeito Daniel, ele tem conselheiros. Aí nós vamos entender, queridos, mais à frente, que há conselhos bons e conselhos maus. Talvez você esteja me ouvindo e falando assim: quer dizer então, pastor, que eu tenho que ouvir conselho de todo mundo? Não é isso que a Bíblia diz. Não é bem assim. Mas em Provérbio 15, 22 diz: onde não há conselho, os projetos não vão para frente. Projetos fracassam. Nós precisamos de ouvir conselho. Todo mundo que tem uma certa experiência na vida, já viveu bastante, né? E tem cabelo branco e pode dar conselho para os mais novos. Já passou aí por muitos quilômetros rodados. Coisas talvez que a gente pode aconselhar um mais novo, para não passar por aquele caminho que vai dar errado. Às vezes o mais novo ele não quer ouvir. Eu falo sempre para Pedro, falo: filho, amanhã você vai me entender o conselho que estou te dando hoje. Amanhã você vai entender, porque você vai chegar na minha idade. Pela idade que você está, eu já passei. Então eu sei o que estou te falando. Conselho. Nós precisamos ouvir conselho. Mas eu quero voltar para o texto, irmãos. O texto que nós lemos, ele fala da história de dois homens, né? Jetro e Moisés. O texto nos diz que Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito. E ele pega a sua mulher Zípora, os seus dois filhos, e coloca onde? Na casa do sogro. Foi muito sábio, né? Fazendo isso. Ele pega a sua esposa e pega os seus dois filhos e leva para a casa de Jetro e deixa lá. E ele volta para o meio do povo e começa a trabalhar, né? Fazendo aquilo que o Senhor havia chamado. O texto nos diz que ele estava julgando o povo desde a manhã até a noite, julgando aquela multidão que ele estava guiando, tirando do Egito, levando para Canaã. E o texto nos diz que Jetro, ele decide visitar Moisés. E quando ele chega lá no monte onde Moisés estava hospedado, ele se assenta com Moisés, e Moisés começa a descrever para o teu sogro
como que o Senhor tirou eles do Egito, com mão forte, os milagres que havia acontecido. E o coração de Jetro, ele não era da mesma fé que Moisés. O coração de Jetro se alegra com aquilo ali. E a partir do versículo 12, eles se juntam para cultuar o Senhor. Jetro se junta com Moisés, com Arão, com todos os anciãos, e eles vão comer pão, eles vão adorar o Senhor por todos os feitos que o Senhor havia feito no meio do seu povo. E aí, queridos, Moisés depois ele volta para as suas atividades. Desde cedo pela manhã até a noite, Moisés se assentava, não sei se era a mesa, o que era, o tribunal, e o povo vinha até Moisés para ouvir conselho de Moisés. Quando havia alguma queixa entre duas pessoas, era Moisés quem dava o veredito, quem estava certo e quem estava errado. E o texto nos diz que Jetro, o sogro de Moisés, ele fica olhando para aquilo ali, ele fica observando. É interessante, irmãos, que uma pessoa, guarda isso, uma pessoa para te dar conselho, é uma pessoa que precisa te conhecer. A pessoa precisa conhecer a tua história. A pessoa precisa saber as tuas causas. A pessoa precisa saber dos teus problemas. A pessoa precisa saber aquilo que você está passando para te dar um conselho. A pessoa para te dar um conselho não é uma pessoa que não te conhece. Não é uma pessoa que não sabe a tua história. Não é uma pessoa que sabe as tuas batalhas. Uma pessoa para te dar um conselho é alguém que sabe por aquilo que você está passando. O texto nos diz que Jetro fica observando Moisés julgar o povo. E desde a manhã até a noite, Moisés estava guiando o povo. Se você abrir capítulo 18, versículo 17, olha o versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse o quê? Não é bom o que fazes. Já pensou, irmãos? Você, Edgar, fazendo as coisas para Deus, irmã Gorete, chamado por Deus, Leanderson, para uma grande missão na terra. Aí chega alguém, Pebito Jorge, e fala assim: o que você está fazendo está errado. Já pensou, Pebito Jonas? O homem era de outras terras, de outra fé. Aí chega para Moisés e reprova a sua atitude. A parte B do versículo 17: não é bom o que tu fazes, Moisés. Moisés, o que você está fazendo está errado. Aí eu pergunto para a igreja: irmãos, Moisés estava fazendo coisa dele mesmo? Sim ou não? Moisés estava fazendo coisa dele mesmo? Não. Moisés estava na direção de Deus? Sim ou não? Moisés estava debaixo de um chamado de Deus? Sim. Moisés estava debaixo de um chamado divino. E aí Jetro chega para ele e fala assim: olha, não é bom o que você faz. Por que Moisés disse isso para ele? Olha o versículo 18: totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Olha a importância de ouvir conselhos. Eu estou na direção de Deus, fazendo a coisa certa, mas da maneira errada. Moisés estava certo. Foi chamado por Deus para guiar o povo. Foi chamado por Deus para julgar as causas do povo. E chega alguém de fora. Não tem aquele ditado que diz que quem está de fora vê melhor? E é verdade, irmãos. Olha a importância, irmão Nelson, que nós precisamos ouvir conselho, porque quem está de fora vê melhor. Jetro chega para ele e fala assim: olha,
não está certo o que você está fazendo. Você continuando a fazer isso, você não vai conseguir resistir. Para você sozinho, isso é muito pesado. Aí, queridos, ele fala uma coisa muito importante. Olha o versículo 19. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Eu vou repetir. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sabe o que já estava falando? Olha, eu estou trazendo um conselho de Deus para você. Mas Moisés poderia dizer para Jetro: olha, meu sogro, quem me chamou não foi você, né? Está pensando o quê? Eu sou homem de Deus. Olha, Jetro, o mar vermelho se abriu. Eu peguei a varinha, joguei sobre o mar, e o mar abriu. Quem é você para me dar conselho, Jetro? Sabe nada, inocente, né? Não é assim que os jovens falam? Mas Jetro estava, irmão, eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Jetro estava, naquele momento, ele foi enviado para aquele lugar, irmã Sônia, da parte de Deus. Deus envia pessoas, irmãos, experientes. Deus envia pessoas com palavra de socorro. Deus envia pessoas com palavra de refúgio. Deus envia pessoas para nos ajudar, para nos dar um conselho. Por isso eu comecei falando que nós precisamos aprender a ouvir conselho. Quando ele disse assim: olha, ouve a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Olha, Moisés, o conselho que eu estou trazendo vem da parte de Deus. E ele diz: se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus, declara-lhes os estatutos, as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deves andar e a obra que deve fazer. Até o 20, já está falando para ele: olha, Moisés, aquilo que Deus deu para você fazer, a tua chamada é intocável. O teu chamado para guiar o povo de Israel é intocável. Deus é contigo. Tanto é, queridos, que quem transmitia a palavra para o povo era quem? Arão. Mas a revelação de Deus vinha para quem? Moisés. A revelação de Deus vinha para Moisés, e Moisés passava para Arão, e Arão falava com o povo. Isto era irretocável, chamado de Deus. E aí, no versículo 21, Jetro começa a dar o conselho que ele falou da parte de Deus para Moisés. Falou: olha, Moisés, você vai pegar e constituir maiorais, líderes, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Você vai pegar esses líderes e vai colocar sobre o povo, e eles vão julgar as causas do povo. As causas mais difíceis, e que aí precisava de uma revelação de Deus, de uma resposta de Deus, aí vem para você, Moisés, aí é contigo. E Moisés, queridos, ouviu o conselho de Jetro. Ele constitui então maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Olha o que diz Êxodo 18, 22. O versículo 24. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Eu pergunto para a igreja: irmãos, se Moisés não tivesse ouvido o conselho de Jetro, o que teria acontecido com Moisés?
Se Moisés não tivesse ouvido o conselho, o que teria acontecido com aquele grande líder? Teria morrido, queridos. Moisés teria morrido. Tem muita gente que não quer ouvir conselho e está morrendo. Tem muita gente que não quer ouvir conselho dos mais velhos, dos seus líderes, de pessoas que se aproximam de você para te dar um conselho, está morrendo. Às vezes essa morte é morte física mesmo, mas às vezes também a morte é no sentido espiritual. Alguém que fala assim: olha, você quer um conselho da parte de Deus? Eu quero te falar, vigia com isso, não entra por esse caminho, não faz isso, não faz aquilo, toma essa posição. E as pessoas, como eu disse antes, por causa de muita informação que nós temos nos dias de hoje, por causa de uma sabedoria humana que as pessoas têm conquistado hoje, as pessoas fecham a porta para os conselhos. E quando chega na frente, a casa cai, como disse o provérbio ali. Quando não há, sabe, o conselho, a casa cai, o povo cai. Aí a pessoa vai dizer: poxa, bem que alguém me aconselhou para mim não entrar por esse caminho, bem que alguém me deu conselho para mim não seguir este caminho, mas eu não ouvi. Sabe por quê, irmão? Às vezes a pessoa quer ouvir conselho, quer ouvir uma palavra de alguém que Deus vai usar em profecia. A maior profecia que nós temos é a palavra, irmãos. É a palavra. Alguém que vai te dar um conselho, vai te dar um conselho com base na palavra de Deus. E muitas pessoas falam: não, eu vou na casa do irmão fulano para Deus falar comigo. Ô irmãos, e a palavra fica onde? Eu vou na casa da irmã fulana para Deus falar comigo. Quer ouvir um conselho, mas quer ouvir o conselho de um profeta. Mas naquele dia talvez o profeta não tem palavra da parte de Deus. E aí, queridos, como é que fica? Nós temos na Bíblia diversos exemplos a esse respeito. Quem não lembra da história do profeta velho? O profeta velho deu um conselho errado para o jovem. O que aconteceu? Morreu, porque deu ouvido ao profeta velho. O profeta velho não tinha mensagem para entregar aquele dia. Olha, você vai por esse lado, por esse lado. Peraí, mas é profeta. É profeta que está falando. Mas o conselho não vinha de Deus, querido. O conselho não vinha de Deus. Nós precisamos vigiar nessa parte. Eu queria que os irmãos abrissem comigo 1 Reis, capítulo 12. Eu falei sobre conselho, profeta velho. É importante saber de quem ouvimos conselho. Precisamos ouvir? Sim, precisamos ouvir conselho. Tão importante quanto ouvir conselho é saber de quem ouvimos os conselhos. Quem são aqueles que estão me aconselhando? Quem são aqueles que estão liberando uma palavra sobre a minha vida? 1 Reis, capítulo 12, e versículo 6, não vamos ler por causa do tempo, mas os irmãos abrem para acompanhar. 1 Reis, capítulo 12, versículo de 6 a 11. Salomão morre. E aí quem assume o trono? Roboão, seu filho. E aí, queridos, Roboão, ele chama os conselheiros e pergunta para os conselheiros: olha, meu pai partiu, e como vocês acham que eu tenho que proceder agora no reino? E os conselheiros disseram, os irmãos depois podem ler em casa, falaram: olha, Roboão, seu pai, ele jogou duro com esse povo, tratou esse povo assim, assado. Agora, alivia para esse povo, trata bem esse povo, ouça o povo, porque se você fizer isso, Roboão, esse povo sempre vai te seguir, nunca vai te abandonar. Ele ouviu o conselho e não colocou em prática. O texto diz, depois o irmão pode ler 1 Reis 12,
ele vai e procura outros conselheiros. Esses homens que primeiro aconselharam Roboão eram anciãos, homens de cabelo branco, creio eu, homens experientes de vida, deram um bom conselho para ele. Aí ele pega e fala assim: não, eu vou ouvir outros conselheiros. Ele procura os rapazinhos, aqueles que cresceram com Roboão no reino, aqueles que cresceram com Roboão, e pergunta para eles, para aqueles outros conselheiros: o que vocês acham que eu devo tratar, governar este povo? E aqueles inexperientes, aqueles rapazinhos, colegas de Roboão, falam para ele: olha, Roboão, aperta esse povo, tributa este povo, esse povo de imposto, e fala para eles que o dedo mínimo da sua mão vai ser mais pesado do que os lombos do teu pai, Salomão. Olha, Roboão, pega esse povo e joga duro com eles. Fala para eles: olha, meu pai açoitou vocês, bateu em vocês com açoites, mas eu vou açoitar vocês com escorpiões. Queridos, qual o conselho que estava certo? O primeiro ou o segundo? O primeiro. Sabe o que aconteceu depois? Ele deu ouvido ao conselho dos meninos, que não tinham nenhum conselho para dar para Roboão. Por conta dessa decisão de Roboão, o reino depois veio a se dividir. O reino não prosperou. Lembra que eu li lá com os irmãos em Provérbio? Que onde não se ouve conselho, os projetos fracassam. Nós precisamos de saber, queridos, de quem ouvimos conselho. Precisamos ouvir conselho sim, mas quem é que está me aconselhando? Porque o mundo está cheio de pessoas para te dar um mau conselho. Aqui tem bastante jovens hoje, e o mundo fala assim: que nada, rapaz, tem que curtir, tem que aproveitar a tua mocidade. E o que está acontecendo hoje, irmãos, por conta dessa quantidade de informações que nós temos, que as pessoas não querem dar ouvido aos mais velhos. Os filhos não querem ouvir o conselho dos pais. As pessoas não querem ouvir conselho de pessoas mais experientes. Eu sei, eu faço. É comum se ouvir hoje dos filhos: a vida é minha, eu mando nela, eu faço o que eu quiser dela, eu que vou viver minha vida, senhor, a senhora não tem nada a ver com isso. Quando fala senhor e senhora ainda, né? Quando não fala você. Eu quero te dizer uma coisa: precisamos ouvir conselho de pai e mãe, de pessoas mais velhas, da palavra do nosso Deus, porque conselho que Deus traz através de pessoas experientes é para o nosso bem, é para o nosso proveito. Só que as pessoas não querem ouvir conselho hoje, irmãos. As pessoas querem fazer aquilo que está na sua cabeça. Eu preciso correr. Importante saber de quem ouvimos conselhos. Eu quero citar um outro texto, no segundo livro de Reis. Eu vou ser rápido. O primeiro conselho que eu falei foi o conselho dos amigos, dos meninos, amigos de Roboão. Menino no sentido de não ter experiência. E o segundo conselho foi um conselho com sabedoria. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 13 e 14. Abram aí. Segundo Reis, capítulo 5, versículos 13 e 14. Segundo Reis 5, 13 e 14, o capítulo 5 fala de Naamã. A Bíblia diz que Naamã era um grande líder, porém ele era leproso. E devido àquela presença da menina na casa de Naamã, conhecemos a história, que ela fala para a esposa de Naamã: olha, se o meu senhor conhecesse o profeta que há em Israel, ele seria livre dessa lepra. Ele vai até o rei, e o rei manda uma carta para o rei de Israel. Conhecemos a história, e
Quando o rei de Israel lê a carta, fala: eu não sou Deus para curar Naamã. E Eliseu fala: não, manda ele vir a mim. Manda ele vir a mim, que ele vai saber que há profeta em Israel. Profeta Eliseu. E quando Naamã, querido, chega até Eliseu, Eliseu não recebe Naamã. Manda os seus servos dizer para Naamã: olha, e se banhasse 7 vezes no Jordão e ficarás curado. A palavra já estava liberada. Vá lá, se banhe 7 vezes, serás limpo da tua lepra. Aí Naamã sai, né? Todo cabisbaixo. Imagino eu, aquele general da Síria, experiente, mas cabisbaixo, resmungando. Eu pensei que o profeta ia me chamar, ia botar a mão na minha cabeça, né? Ia me tirar essa enfermidade. Ele me manda ir até esses rios poluídos. Esse rio poluído. Na minha terra, rio muito melhor do que esse. Onde eu quero chegar, queridos? Aí, os conselheiros de Naamã chegam para ele e falam assim: meu senhor, porventura o profeta te pediu coisa difícil? Porventura o profeta te pediu coisa difícil? O profeta te pediu coisa mole, toma um banhozinho, é somente um banhozinho. Vai lá, é coisa simples. Se fosse coisa difícil, tudo bem, né? Olha o que disse aqui, ó: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te, ficarás purificado. Aí, queridos, se fosse para tomar uma agulhada, né? O Pepito Jorge está falando. Mas só um banhozinho, queridos. Um banhozinho. Aí o texto diz que ele vai lá e mergulha 7 vezes e fica purificado da sua lepra. Queridos, se Naamã não tivesse ouvido o conselho daqueles conselheiros, Naamã não tinha sido curado. Olha a importância de se ouvir uma palavra de conselho. Olha a importância de se ouvir uma palavra de conselho. A bênção de Deus, muitas vezes, irmão, está numa palavra de conselho. E tem muita gente perdendo a bênção porque não ouve. Tem muita gente perdendo muitas coisas porque não ouve. Às vezes se perde casamento, às vezes se perde relacionamento, às vezes se perde comunhão com Deus, às vezes se perde o emprego, às vezes se perde dinheiro, tantas coisas, porque não ouve conselho. Alabachore calabachai. Naamã, se ele tivesse olhado para a sua posição, e é o que nós temos visto nos dias que estamos vivendo, pessoas que não querem descer da sua posição para ouvir conselho de ninguém. Eu sou general da Síria, pai, eu vou ouvir conselho de ninguém. Eliseu tem que vir a mim, não, eu tenho que ir a ele, tomar banho, sai fora. E o conselho de: ah, meu senhor, meu pai, né? Muito carinhoso com o general: meu pai, se fosse coisa grande, não farias. Nós precisamos ouvir conselho, irmãos. Há muita providência de Deus para nossas vidas através dos conselhos. Há muita bênção que Deus quer liberar sobre as nossas vidas através de conselhos. Conselho de pai, conselho de mãe, conselho de esposo, conselho de esposa. Nós precisamos ouvir conselho. Muitas vezes Deus está falando através de alguém para nós. Deus pode estar falando através de alguém para mim e para você. E nós precisamos descer como Naamã. Descer. A prova, a aplicação para esse texto de que Naamã foi curado é porque ele desceu. Acharaman chori calabachai. Ele desceu. Ele ouviu o conselho. Ele não olhou para a sua posição. E ele recebeu a bênção. E ele foi curado. Porque ele ouviu o conselho.
Se Jetro, queridos, não tivesse ouvido o conselho do seu sogro, poderia ter falado: olha, o líder aqui sou eu. Sabia? Tem muito marido que quebra a cara, irmãos. A esposa está falando: filho, benzinho, né? Meu amorzinho. Sei lá como é que chama a esposa chama o marido. E o marido: o cabeça sou eu. Só se for o cabeção, né? O cabeça sou eu. E aí quebra a cara, querido. Mesma coisa esposa. Mesma coisa esposa. O marido está falando: olha, cuidado com as finanças, não gaste demais, segura a mão, não pesa a mão. E aí a mulher vai lá e quando vê, o orçamento já furou. Já furou. Aí: bem, eu preciso de mais tanto. Aí o marido bicão na hora. Eu te falei para não ser gastona. Eu te avisei que eu não tinha. E aí, queridos, a intimidade é comprometida, a comunhão do lar é comprometida, o amor fica meio arranhado, né? Por conta de conselho um ao outro. Mesma coisa para filhos. Eu comecei a falar, eu preciso terminar por causa do tempo. Os pais precisam continuar aconselhando os seus filhos para orar mais, para esperar no Senhor. E muitos filhos falam assim: não, mamãe não entende isso, papai não entende isso, papai e mamãe são quadrados. Mas a Bíblia diz, queridos, quando não se ouve conselho, os projetos fracassam. Por isso, nesta noite, igreja, que possamos guardar essa palavra no nosso coração. Nós precisamos ouvir conselho, mas não ouça conselho de qualquer um, não. Não ouça conselho de qualquer um, não. Para fechar, lembra quando aquelas duas mães tiveram filhos ao mesmo tempo, e uma se deita sobre o filho e mata o filho sufocado, e vai lá e pega o filho morto, põe perto da outra, e pega o filho da outra e coloca perto dela. Quando a mãe acorda, vê a criança morta, reconhece: esse não é meu filho. E foi lá pegar o filho dela, a outra falou: não, esse filho é meu, não é o seu não. E o rei Salomão, as duas mulheres vão até Salomão com a criança. Quando chega lá em Salomão, uma fala: o filho é meu. A outra fala: não, o filho é meu. O filho é meu, o dela é o morto. E ficou essa queixa. A Bíblia diz que Salomão fica ouvindo. E chega uma hora, ele grita: traga uma espada, eu vou partir a criança viva. Metade vai para você e metade vai para você. E creio eu, quando a espada estava chegando, a mãe verdadeira, que era a mãe da criança, começa a chorar e disse: não, meu rei, não faz isso não, meu rei. Pode dar para ela, meu filho. A outra, que não era mãe coisa nenhuma: não, parte sim, tem que partir mesmo. Nem eu nem ela. Já pensou, irmão, se Salomão tivesse ouvido o conselho daquela mulher que não tinha amor nenhum para teu filho? A casa ia cair, queridos. E Salomão, ele pega e fala: não, eu entendi que Deus queria resolver dessa forma. É lógico que ele não ia cortar a criança, nada. Salomão era um homem muito sábio, mas foi a estratégia que Deus deu para salvar aquela criança e também a sua mãe. Portanto, precisamos ouvir conselhos. Ouça conselho de pessoas mais velhas. Esposa, ouça conselho do teu marido. Marido, ouça conselho da tua esposa. Filhos, ouçam os conselhos dos pais, dos tios, dos avós, dos seus pastores, dos seus líderes. Porque nós precisamos ouvir conselho, irmãos. Nós estamos vivendo dias que as pessoas não querem ouvir mais conselho. Sabe o que é pior do que não querer ouvir conselho? É ouvir e não colocar em prática. Nós vivemos dias, irmãos, na igreja,
que as pessoas buscam conselho e você aconselha, ora, jejua com a pessoa, está de madrugada clamando. Tudo aquilo que você aconselhou, a pessoa não põe em prática. E sabe o que vai acontecer? Nunca vai haver mudança. Nunca vai haver mudança. Eu conheço pessoas que eu aconselhei mais de 4 anos e o conselho era o mesmo conselho: orar, jejuar, dedicar um tempo. E até hoje as pessoas buscam conselho ainda. Se não tomar o remédio, querido, nunca vai haver cura. Mas guarda isso: a resposta de Deus para uma situação na minha vida e na sua vida pode estar no conselho de alguém. Só tome cuidado de quem você busca conselho, porque se a pessoa não tiver comunhão com Deus, não tiver vida com Deus, esse conselho não vem de Deus. Vamos colocar de pé, queridos? Meu tempo acabou. Vamos cantar esse do Naamã. Nós vamos orar como sempre fazemos. Nós não vamos chamar à frente por causa do tempo. Nós vamos orar no lugar mesmo. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Eu quero ser limpo como Naamã do seu poder. Quebra o meu. Nós vamos orar para o encerramento. Se tiver alguém que nessa noite quiser oração por algum motivo, se quiser vir à frente, nós vamos orar para o encerramento. Nós vamos orar pela sua vida, pela sua causa, pela sua batalha nessa noite. Como Naamã do teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se me. Chama aqui o Diácono Ziel, águas do rio, não subirei. Aleluia. Nós vamos orar neste momento, querido. Põe tua mão sobre o teu coração. Se houver alguém nessa noite que quiser oração por algum motivo especial, se quiser vir à frente, fique à vontade, nós vamos orar. Sempre oramos pela palavra, né? Vamos orar neste momento. Diácono Ziel vai apresentar o Senhor. Os irmãos apoiam o Senhor.
Senhor. Oremos e confiamos no Senhor nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade neste momento, Senhor, a qual o Senhor nos concedeu, ó Pai. No nome de Jesus, passa, Pai, neste momento, ó Pai, com teu livramento, neste momento, meu Deus, visitando o lar, Pai, de cada um, os familiares, nós que estamos aqui nesta noite, ó Deus, nós ansiamos a tua presença, Pai. Os teus anjos, ó Pai, se mantenham ao nosso redor, ó Deus, dando livramento, dando vitória aos teus filhos nesta noite, meu Deus. Tira todo o livramento, todo laço de morte, ó Pai. Dá todo o livramento sobre laços de morte, ó Pai. Sobre todas as causas, seja ela qual for, causa financeira, ó Pai. Toda angústia da alma, meu Deus. Tudo aquilo que impede, ó Pai, quer impedir os teus filhos de caminhar na tua presença, ó Pai. Estamos vivendo os tempos, ó Pai, difíceis, ó Deus, nesses dias, ó Pai. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco, Senhor. Meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo pelas nossas vidas, ó Pai. Continua conosco, meu Deus. Leva-nos, ó Pai, para os nossos lares, ó Pai. Guarda-nos nessa noite, guarda nos dias de amanhã que está por vir, ó Pai. Retira toda a enfermidade, ó Pai. Meu Deus, da planta dos pés até os fios de cabelo na cabeça, meu Deus. Mapeia, Pai, todo o corpo, ó Pai. Retira toda a enfermidade, Senhor. Meu Deus, guarda-nos, ó Pai, debaixo das tuas asas. Nós somos carentes da tua presença, meu Deus. Nós estamos carentes que o Senhor nos livre de todo mal. Repreenda toda a fúria do inimigo, ó Pai. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra hoje de conselho, ó Pai. Que possa, ó Pai, se abrigar no nosso coração, ó Pai. Que a tua palavra, meu Deus, ela possa, Pai, se revelar todos os dias em nossas vidas. Que seja lâmpada para os nossos pés, ó Deus. Meu Deus, muito obrigado, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do seu poder. Aleluia. Continua ouvindo o conselho da parte de Deus. Continua ouvindo o conselho sábio daqueles que Deus envia. Deus será contigo, como foi com Moisés, que ouviu o conselho do teu sogro. Irmão, nós estamos encerrando. Já que os alunos vão orar para o encerramento, amanhã nós temos ensaio. É coral, irmãs? Do coral, tá? Do coral Arautos de Sião. Os irmãos estão chegando a Soretama. Se gosta de cantar em coral, ó, tá aqui o maestro, o presbítero Jonas. Quinta-feira tem um coral abençoado aí esperando vocês, né? Irmã Ellen, irmão Ederson, é parecido, né? O Antônio Marco é muito meu amigo, ele sempre pregou lá no Pastor Delvano. Estou até para trazer ele aqui, missionário Antônio Marco. Se falaram com ele, fala que vocês estiveram aqui no Pastor Ezequiel. Antônio Marco é muito meu amigo, muitos anos mesmo. Amanhã ensaio, sexta-feira tem culto, ciclo de oração. E domingo, irmãos, temos culto da família, tá bom? Você já sabe que domingo, culto da família, você vai vir e convidar uma família, seu vizinho, seu parente, para o culto da família. Domingo eu não estava aqui, eu estive pregando lá em Água Limpa. Fui em Água Limpa pregar no culto da mocidade, estão me chamando há algum tempo. E domingo eu fui lá atender a mocidade. E já fechei com Água Limpa, vão estar conosco aqui, irmãs, no dia 31 de agosto, tá? Confirmado, tá? O ônibus, a caravana lá, uma grande caravana da Água Limpa. No dia 31 de agosto, haverá festa aqui, dia 31 primeiro, né? Setembro. Então, dia 31, provavelmente vão estar conosco aqui Água Limpa e Jaguaré, lá com o pastor Tião. Pastor Tião, eu estou apertando ele para vir com caravana aqui, que já foi lá muito, né? Água Limpa está certo já, tá bom? Então, 2 caravanas já está certo. A gente não consegue fazer festa aqui, porque não cabe nem nós direito, mas provavelmente 99% que vai ser aqui na Arca de Noé, tá bom?
já está preparando aí o cartaz. Vai estar pregando o sábado o pastor Anderson e no domingo a missionária Elisângela. Elisângela já pregou aqui, né, lá de Teixeira. Vai estar pregando aqui no dia 31, primeiro. Já está na agenda do pastor presidente, lá está certinho já para essa data. E lembrando de maio, ó, vou falar domingo aqui, mas haverá aqui festa na Aroeira, né? Presbítero Jonas, aqui na Aroeira, dia 24 e 25. 24 e 25 e 26. Num desses 3 dias nós estaremos apoiando também a Aroeira, porque com certeza a Aroeira estará conosco aqui em agosto, tá bom? Vamos orar, agradecendo o Senhor neste momento. Eu salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Pai querido, que estamos aqui, Senhor Deus, na Tua presença, Jesus querido. Oh Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo, Senhor Deus, ter feito, Pai querido, aqui nesta noite, Senhor. Oh Deus, abençoa cada um dos Teus servos, Jesus querido Pai, que vai te despedir daqui para as Tuas casas, Senhor. Leva-nos em paz, Senhor Deus, dá uma noite na Tua presença, uma noite em paz. Abençoa, Pai querido, cada um dos Teus servos, Senhor Deus, aleluia, Pai. Aonde estiver os Teus filhos, Jesus querido Pai, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão viajando, Senhor Deus, visita os Teus filhos, aonde estiver, Senhor Deus, nesta noite, Senhor Deus. Continua conosco, Pai querido, nesta semana, dá uma semana em paz na Tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus para todos sempre. Amém. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tu entrada e saída, desde agora até o final. Xaramanchori halabashai. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um dos servos do Senhor, sobre todos aqueles que amam e aguardam uma vida do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Todos concordam dizendo amém. Deus abençoe a sua vida. Lembrando, irmãos, domingo o culto é 19 horas em ponto, tá bom? Para terminar antes das 9, né? É um pedido do nosso pastor presidente. Vão em paz, tenha uma ótima noite, Deus abençoe a todos.